Hoje nós estamos aqui para mais um episódio do Pode Conversar Mãe, que é esse canal maravilhoso para conexão com vocês. E a gente tem hoje um convidado super especial, que é o Dr. Rony Guimarães, médico ginecologista, que trabalha com infertilidade em uma das clínicas referência aqui no Espírito Santo, que é a Unifert. Dr. Rony, muito obrigado pela sua presença aqui conosco hoje. Obrigado, é uma honra estar aqui com vocês, amigos, e para falar de um tema tão especial e importante para todo mundo. Então, hoje nós vamos falar sobre infertilidade e tratamentos específicos. Nós estamos aqui com o Dr. Flávio Braga, que é ultrassonografista, e a doutora Bianca Nunes, que é ginecologista e obstetra. Então, a gente está aqui com todas as pessoas que são, assim, fundamentais para falar sobre um assunto que é tão importante. E eu queria começar, doutor, falando com vocês sobre a infertilidade. Hoje em dia, muitas mulheres enfrentam, e talvez nem sabem que enfrentam essa condição, né, digamos assim. Existe, assim, uma classificação uma doença? Como é que a gente pode falar sobre a infertilidade para que as pessoas realmente entendam sobre esse assunto? É até feio, né, esse nome, infertilidade, acho que dá um peso quando a gente fala desse nome, tem um certo estigma, mas infertilidade nada mais é do que a dificuldade dessa paciente engravidar. E daí a gente precisa dividir isso em relação à idade. Eu não posso colocar todas as mulheres com idades diferentes no mesmo balaio, né, no mesmo saco. Então, pacientes com menos de 35 anos, na verdade até 35 anos, elas podem aguardar até 12 meses para engravidar. Geralmente elas engravidam nesse período. Então, se ela não engravidou nesse período, ela precisa procurar uma ajuda para investigar. Agora, se essa paciente já passou dos 35 anos, ela tem menos tempo. Então, ela tem 6 meses para ela tentar engravidar. E uma coisa que eu gosto de falar, todo mundo pensa na reprodução humana como a fertilização in vitro, né? Mas não, a gente precisa entender que existem um mundo de opções, de tratamentos e, na verdade, de investigação primeiro. Primeiro, a gente precisa entender, investigar o motivo dessa dificuldade. E depois, a gente caminha para pensar em tratamentos e o mundo de eu coisas, acho que isso, né? que o Rony está falando é muito interessante, porque às vezes a paciente associa assim, vou precisar fazer um tratamento que às vezes pode ser mais caro e vai me dar muito mais trabalho. Só que às vezes é um pequeno ajuste no estilo de vida, no estilo de vida e na questão do ciclo menstrual, entender como é que está funcionando e voltar a funcionar normalmente com algum tipo de tratamento. Sem dúvidas, assim, várias pacientes do meu consultório, a gente muda poucas coisas hormonais, a gente orienta e pede para instituir mudança no estilo de vida, suplementa, entende o ciclo menstrual, né, com a ultrassonografia e a paciente muitas vezes nem volta, né, manda mensagem no Instagram, doutor, engravidei, tô grávida. Pequenos ajustes, né? E é interessante isso que o Rony fala, porque a gente compartilha muito paciente. Às vezes, a paciente nem tem um problema em si, ela só não sabe como ela está fértil. E às vezes, por exemplo, o marido trabalha embarcado, a gente que mora no Espírito Santo tem muito dessas situações, e nunca ali consegue acertar o período fértil e não tem uma infertilidade. É só um ajuste, entender como é que funciona seu ciclo e ter relação na fase fértil para conseguir engravidar. Eu já recebi paciente também. 1 ano, doutor, estou 1 ano tentando engravidar. Quando eu fui olhar, tinha 1 ano de tabelinha errada. Pois é. Pois é, doutora, é bom você tocar nesse assunto, porque, por exemplo, uma dúvida. Eu faço meu acompanhamento ginecológico, tenho 32 anos. Tô aí nessa tabelinha errada e não consigo engravidar. Eu não sei qual é o meu problema. E quando é que você, dentro da situação do consultório, de todos esses exames, você encaminha para o médico especialista como o Dr. Rony? Na verdade, a gente vai entender se existe algum problema. Então, a primeira coisa, a gente vai entender esse ciclo menstrual, entender a saúde dessa mulher, como é que tá, né? Se ela tem alguma irregularidade, talvez uma provável irregularidade hormonal, alguma coisa, alguma causa identificável. Nesse caso, eu vi que ela estava só contando errado. Mas se a gente vê que tem alguma causa, primeiro a gente tenta resolver no consultório. Né? Às vezes, se for um descontrole hormonal, nós vamos pedir os exames laboratoriais, exames de imagem, vamos ver uma investigação básica da infertilidade, que a gente pode fazer, uma contagem de folículo, um controle de ovulação, tenta medir essa reserva ovariana, Sim. que hoje é uma coisa que elas pedem muito no consultório. Eu quero saber como é que está a minha fertilidade, quero ver minha reserva ovariana. Isso a gente pode fazer no consultório. A partir do momento que a gente identificou algum problema, não, realmente você está 1 ano tentando engravidar, não está conseguindo, eu acho que vale
a gente fazer uma investigação adicional. E aí entra o trabalho conjunto do fertileuta. Que aí você é o momento que você encaminha para o doutor É o momento Rony, que eu vou que encaminhar. vai fazer aí essa investigação mais profunda, né, doutor? E aí você faz, por exemplo, a pessoa vai chegar lá, ela vai ter que fazer uma bateria inicial de exame, incluindo ultrassom, exame de sangue, imagem. Fala um pouco pra gente dessa realidade. Porque eu acho que muitas mulheres, além de não ter esse conhecimento, acham que vão chegar lá e tem, assim, uma lista gigantesca de exames para fazer, mas na verdade vocês vão conversar, vão entender cada situação, né? Isso mesmo. A gente, claro, vai precisar individualizar cada caso, né? Cada paciente é uma paciente. Uma informação que eu sempre falo na minha primeira consulta é que a infertilidade ela é conjugal. Isso é importantíssimo. Não existe eu investigar a mulher e não investigar o homem. É o casal. Ah, mas meu marido já tem filho. Não importa. interessa. Pode Eu ter preciso- adquirido uma outra coisa exatamente. depois. Eu preciso investigar o casal. E daí a gente precisa fazer exatamente o que a Bia comentou, né? Entender sobre reserva ovariana. Reserva ovariana para a gente é o tempo que eu tenho para tentar investir em tratamentos menos Complexos, de menor investimento, né, Bia? E também preciso entender como é que tá a anatomia. Ela não engravida por quê? Porque ela não ovula? Ela não engravida porque ela tem o útero com alguma alteração dentro dele? alguma porque causa essas mecânica, trompas- obstrutiva. Exatamente. Então, eu preciso desenhar, eu preciso entender. É um monte de exames? O paciente sai com um catatal de calhamaço exames, né? de folhas lá, exatamente com esse objetivo. Preciso entender toda a via de uma gestação, toda a via de uma gravidez. E daí, identificado algum problema, a gente vai começando a corrigir. Mesmo porque, às vezes, você tem que atirar para várias situações e depois afunilar e chegar numa situação que você consegue tratar. Eu acho muito importante a gente falar a questão dos exames, né? Porque existe um desconhecimento das grandes causas de infertilidade. Uma causa que a gente vejo sempre no consultório, com os pacientes do Rony, são pacientes que têm mioma. A gente fala muito de mioma, mas assim, eu tenho mioma, então não consigo engravidar, sou infértil. Não. Vai depender muito da localização desse mioma. E hoje, com tecnologia 3D, a gente consegue delimitar muito bem onde esse mioma está e se ele consegue realmente dificultar a implantação do embrião. Tem pacientes que têm pólipos, que como se fossem massas dentro do útero, né? E também vão dificultar, porque você imagina, eu chamo o útero muito de casinha, né? Então, se existe ali uma parede no meio da casinha, não tem como o embrião entrar ali. Paciente que já fez curetagem, às vezes tem um septo, também atrapalha. E também as malformações uterinas, né? Que a paciente nasce com uma malformação, é responsável por uma das partes aí da porcentagem de infertilidade e também por questão de parto prematuro. Então, às vezes, a paciente até engravida, mas não tem um diagnóstico de malformação e acaba tendo um parto prematuro. Uma questão de planejamento, né? Planejar não só tudo, para investigar tudo. conseguir engravidar, Sim. mas para seguir com a Bia depois, Sim. durante o pré-natal. E assim, eu tenho miomas. Sou mãe de 2. E a doutora pode me corrigir, que os miomas subserosos. Nós temos subserosos, né? Que eles crescem para fora da cavidade uterina. Isso. E eu tenho dentro também. Como é que é o nome? Tem intramurais, que é na região da Isso. musculatura, e o Isso, submucoso. submucoso. que eles Isso, eu crescem não pra sei dentro. quais vezes, mas O eu tenho submucoso, vários. ele é grande responsável por infertilidade, mas depende muito também da localização e do útero, Exato. quanto que ele está dentro do E aí, útero, na né? minha última gravidez agora, o Henrique tem 1 ano, na minha última, durante a gestação, a médica me explicou, eles podem mudar o tamanho, que eles Sim. vão crescendo junto, mas não é nada preocupante nesse momento. Uhum. Você tá grávida, sua gestação tá tranquila, e após a sua gestação, em exames depois de rotina, vai ser verificado se existe a possibilidade, por exemplo, de você fazer algo para poder retirar ou fazer algum tratamento, enfim. Ou às vezes nem vai precisar. Exato, foi o meu caso. Ainda não precisei, eles estão aqui. Tô com 41, mas também não preciso de ter mais nenhum filho, já tá ótimo. Tá bom já. Já tá bom. Mas assim, um exame, se você pudesse falar assim, um exame que é principal hoje pra gente ver a questão da fertilidade, da ovulação da mulher. Só pra em termos leigos, a quem tá assistindo a gente aqui, conseguir entender. Um único exame, se eu pudesse escolher, acho que Sim. a ultrassonografia para mim é a melhor opção. É. Porque eu consigo fazer tanto a avaliação de reserva ovariana, eu consigo fazer a avaliação de cavidade uterina
e dependendo do profissional e, enfim, né, de outros artifícios, até a avaliação tubária dessa paciente. Então, eu já consigo mapear excluir várias muita causas. coisa. Quando o Rony fala de contagem, a gente precisa entender que muitas vezes falta conhecimento nessa região, nessa questão, né? Por exemplo, a mulher ela nasce com a quantidade de óvulos que ela vai ter para a vida toda. Um homem produz espermatozoide a cada 120 dias. Então a contagem de folículos não é nada mais do que adequar um período certo que eu sei que eu posso contar esses folículos, ir lá no ovário e medir um por um. E a gente vai ter uma noção como é que é a reserva ovariana dessa paciente. E essa contagem de folículos é feita através da ultrassonografia. E a gente faz uma época que, para conseguir, né, a questão hormonal, a gente está numa fase menstrual, só que a própria menstruação me ajuda também a estudar o útero. Porque como eu tenho o líquido, né, o sangue que está dentro do útero, eu uso isso como meio de contraste para ver se eu tenho um mioma, para ver se eu tenho um pólipo, se eu tenho uma malformação. Então é um exame muito completo, onde eu consigo estudar a cavidade, estudar se existem lesões que podem ser compatíveis com foco de endometriose, que também é uma das causas de infertilidade, e saber, ter um panorama realmente de como está a vida ovariana dessa paciente, e se ela não está em falência, porque a gente vê às vezes alguma paciente com falência ovariana precoce, ou se essa paciente ainda tem uma quantidade de folículos boa. Isso é interessante falar também, que as mulheres hoje querem engravidar cada vez mais tarde. Né? E aí elas querem assim, quanto tempo eu tenho, né? Assim, precisa ser agora? Aí você fala assim. Mas nesse exame, por exemplo, de contagem, pergunta assim, realmente estamos aqui com 3 papas da fertilidade, da ginecologia, da ultrassonografia. Mas assim, em termos leigos, eu fiz esse exame de contagem, aí você vai me identificar, por exemplo, qual é a época que eu vou estar ovulando? Eu consigo entender? Não, são 2 exames diferentes. Né? Tá. A contagem de folículos eu identifico a reserva. O controle de ovulação já é um exame seriado, que a gente faz de 3 a 4 exames, onde eu vou mapear a ovulação. Eu vou entender ali se essa paciente entra no período pré-ovulatório, tem algum folículo dominante, que desses folículos todos, quando a gente entrar no período que a paciente vai precisar ovular, um desses folículos eu falo que é como se fosse as abelhinhas, né? Uma das abelhas rainhas vai ser nutrida de forma diferente, que é o folículo dominante, de todos que estão ali, e aí esse folículo vai abrir, ele vai romper e a paciente vai ovular. Então, no controle de ovulação, eu mapeio a ovulação e digo para a paciente qual o melhor dia para ela ter relação. Mas isso aí, geralmente, é uma paciente que não tem tantos problemas relacionados à infertilidade. Ela só precisa entender qual o período do ciclo dela, porque às vezes ela não consegue entender pelos próprios sinais. Mas, por exemplo, uma paciente que tem problema com infertilidade, que você faz a investigação, doutor Rony, que faz contagem de folículo, que faz esse mapeamento de ovulação, ele é necessário realmente para quem está ali com infertilidade e querendo engravidar, certo? É essencial. Sim. Essencial. Até às vezes as mulheres menstruam, mas não estão ovulando. É isso que eu ia falar. Porque nem sempre o ciclo menstrual das mulheres é regular. E essa questão da ovulação depende do ciclo menstrual. Sim. Então, é exatamente o que a doutora Bianca falou antes sobre tabelinha errada e tudo. Às vezes você tem pacientes, por exemplo, que chegam para você com questões de, eu sou infértil, não consigo engravidar. E quando você vai fazer exame, é simplesmente, igual a doutora comentou, uma contagem errada? Muitas vezes é um ajuste, né? Um ajuste de hormônio da tireoide que dificulta a ovulação. É um endométrio que quando está ovulando é um endométrio que está fino. Às vezes é um sobrepeso que você orienta uma mudança de estilo de vida. Isso que a Sheila comentou é muito legal. Porque assim, todo exame de ultrassom, ele tem que ter um padrão de avaliação, né? Então, muitas vezes, a gente vê controle de ovulação que não foi feito seguindo algum protocolo. Então, ele não traz tanta informação para o fertileuta, né? Então, fazer o exame com alguém de referência, alguém que siga os protocolos, te ajuda mais ainda a entender. Muitas vezes a paciente faz um endovaginal, ninguém identifica ali um mioma. E às vezes ela tem um mioma grande, mas porque foi feito numa fase do ciclo que não te ajudava a ver, então acaba passando despercebido. Eu queria aproveitar e amarrar uma informação que o Flávio trouxe, super importante, em relação à reserva ovariana, né? A gente vem falando aqui, reserva ovariana, reserva ovariana. Isso, eu ia falar também, perguntar. Quantidade de óvulos, isso eu acho que às vezes a gente precisa deixar um pouco mais desenhado. Mais claro para quem está ouvindo a gente conseguir entender, né? Exatamente o que o Flávio falou, né? Desde que vocês, mulheres, estão na barriga da mãe de vocês,
A quantidade de óvulos da vida inteira Tá ali. tá ali. Então, quando vocês nascem em torno de 2 milhões de óvulos e vocês vêm perdendo isso a cada ciclo. Então, eu falo com meus pacientes, é uma caixa d'água com a torneira quebrada. A gente não tem nada que a gente consegue fazer para melhorar isso. Não tem carro-pipa, caminhão-pipa. Para encher de novo. Pra encher de novo. E a gente também nem tem ninguém para subir lá para poder consertar essa caixa d'água. Então, isso é uma coisa que a gente vem perdendo. A gente sabe que a partir de 35 anos, essa perda ela é muito significativa. Não só em relação à quantidade, mas à qualidade. A gente depois pode abordar isso. Sim. Mas pensando só em quantidade, agora ela é mais significativa. Mas a gente também precisa entender que nem sempre as pacientes de 35 anos, elas vão andar juntas. Sim. Vai ter uma que vai ter um ovário policístico, outra que teve um cisto que precisou operar, outra que teve uma gravidez ectópica que precisou tirar trompa e ovário, outra que teve uma apendicite, que isso acometeu o ovário. Então, elas nunca vão estar sempre na mesma quantidade barco, de óvulos. né? Sem contar que os fatores externos podem influenciar também nesse número, né? Exatamente, estilo de vida. Às vezes é uma paciente que fez algum tratamento específico, um tratamento pacientes oncológico, oncológicas, né? E aí vai influenciar. E assim, uma Exatamente. coisa que é importante a gente salientar também, assim, a sociedade mudou. Hoje a mulher, ela muitas vezes engravida mais tarde porque ela quer uma posição na sociedade, ela quer estudar, ela quer fazer uma pós-graduação. Infelizmente, a mulher paga por isso na questão dos folículos, né? Então, antigamente as mulheres casavam com 16, 17 anos, com 20 anos já tinham 2, 3 filhos, né? Sim. Que é uma fase do folículo, uma fase folicular maravilhosa, onde a reserva é muito boa, onde muitas vezes não tem tantos problemas em útero e ovário. Hoje a questão muda, né? Então a gente precisa aumentar o nosso nível de estudo, aumentar o nosso nível de tratamento para a gente se adequar à idade dessas pacientes que estão querendo engravidar acima dos 35. Não só a questão da infertilidade, mas também a gente sabe dos riscos para a gestação em pacientes acima dos 35 anos. Como o Dr. Flávio falou, hoje, assim, as mulheres, elas tendem a priorizar outras coisas na vida. Antigamente, se casava muito cedo e etc. Sim. Hoje se casa mais tarde, tem filhos mais tarde. É comum você receber no seu consultório mulheres aí entre 30 e 40 anos, vamos botar bem amplo, 30 a 40, que vão lá e fazem congelamento de óvulos? Gostaria que fosse mais. A gente recebe, mas é muito pouco. E isso é uma deficiência em vários aspectos, né? Isso é uma deficiência, eu digo que desde o ensino fundamental, onde a gente ensina ciclo menstrual, o professor de ciência ensina ciclo menstrual, por que não avisar que essa reserva uma hora acaba? Desde quando a menina está aprendendo o ciclo menstrual, né? Por que isso não é na faculdade, nas faculdades ensinado, fortalecido? Então, isso precisa ser cada vez mais falado. Eu estava conversando com o Flávio outro dia e falei, quando a gente sabe que uma doença está para vir, ou se alguém fala, olha, vai acabar a água da sua casa, a gente vai interromper. Todo mundo faz o seu estoque, né? a sua Todo mundo reserva. se prepara. E por que quando a gente fala em futuro reprodutivo, sobre o sonho de ter um filho, ninguém pensa nisso? Eu acho que muito vezes, por falta mesmo de informação. E às vezes elas precisam chegar lá no Fertileuta para saber que existe congelamento de óvulos. É um assunto, doutor. Hoje a gente tem muitas redes sociais que trazem muitas informações pra gente. Óbvio que a gente precisa saber filtrar informações, sem dúvida. Né? Mas hoje, por exemplo, a gente tem muitas redes sociais que trazem informação. Só que essa informação da infertilidade, ela é muito falada ainda de um termo muito negativo, né? A mulher, ela é infértil, ela precisa correr contra o tempo se quiser engravidar. E o outro lado, que a gente deveria estar falando, que é exatamente esse. Por que não você, que está assistindo esse podcast, que está vendo essa informação, tem 30 anos, só está namorando, ou não está namorando, ou não tem perspectiva, de ter filhos, não tem perspectiva de gestação. Por que não procurar um médico, entender melhor sobre esse assunto e já fazer a sua reserva? Porque, assim, antes era uma coisa que não era palpável. Não era muito Antigamente, acessível. há anos atrás, não era acessível. Não era acessível financeiramente, né? A tecnologia também para o congelamento de óvulos antes era bem inferior ao que a gente tem hoje em relação à perda. Então, era muito caro e se perdia muitos óvulos. E hoje não. Hoje existe uma melhoria em relação a isso. Existem condições
condições de pagamento, de parcelamento também muito melhores em relação a isso. É acessível, né, hoje. Fica muito mais acessível. Mas eu acho que essa... A própria sociedade, a cultura, né? Que a gente vive na cultura. Então, assim, tem aquela cultura de que infertilidade é uma coisa ruim. Congelamento de ovos ou que seja FIV, é caro, né? Que é super caro. Nossa, eu nunca vou fazer. Eu nunca vou ter filho porque eu sou infértil e não posso fazer uma FIV. Então, não é uma coisa que as pessoas discutem, debatem, trazem essa informação. Então, assim, o Pode Conversar Mãe, ele é exatamente isso. A gente quer trazer aqui informações que as pessoas não têm. É ter acesso a coisas que as pessoas não têm. Então, assim, a infertilidade, ela é comum, digamos, pode acontecer, mas vamos lá, vamos remar contra a maré, então. Tenho 30 anos, eu vou lá, vou fazer exames e vou congelar meus óvulos. Porque no futuro eu posso ter um filho, porque eu vou estar lá, meus óvulos estão congelados, eu tirei naquela época considerável, que eu tinha bastante, e eu vou poder ser mãe em algum momento. Porque hoje em dia, cada vez mais, as mães estão se tornando com uma idade muito maior. Eu tô com 40 anos, faço 41 agora. Já tava querendo mais um, né, Chico? Mas eu tenho um pequenininho de 1 ano. Ela quer. Eu tenho um grande de 9 e tenho um de 1 ano. Então, olha a diferença de um pro outro. É muita coisa. Quando eu engravidei do Rafa com 31, a minha contagem de óvulos era 1. Agora, com o Henrique, provavelmente foi outra muito diferente. Inclusive, eu tive 2 perdas antes do Henrique. Então, assim, se fosse qualquer outra pessoa, talvez teve 2 perdas, iria desistir, não ia procurar informação, não procurar saber. Sim. E, assim, é exatamente isso. O intuito do Pode Conversar Mãe é trazer informação, é trazer pessoas como você, para justamente tirar essas dúvidas, né? Sheila, eu acho uma coisa legal, por exemplo, essa semana eu e o Rony estávamos em um evento. E muitas vezes a gente associa infertilidade àquela mulher que já está ali com uma certa idade e tem dificuldade, mas existem outras situações que são muito importantes quando a gente pensa em prevenção. Por exemplo, a endometriose é uma doença gravíssima e muitas vezes a paciente até não tem uma idade avançada para tentar engravidar, só que ela não consegue numa idade precoce, porque não foi identificado precocemente sinais de endometriose para essa paciente ter o tratamento adequado. E aí, quando ela foi tentar engravidar, então, ela já ela começa a tentar engravidar, ela descobre uma endometriose complexa, profunda, superficial, que já está acometendo, às vezes, órgãos totalmente fora da pelve, e ali fica mais complexo. Essa paciente tem que passar por cirurgia, vai ter muita dificuldade de engravidar, e existem formas da gente fazer o diagnóstico precoce e prevenir. E esse diagnóstico, muitas vezes, é na adolescência, né? Então, é importante a gente entender que a gente precisa pensar no futuro da fertilidade da mulher, começando na adolescência, com sinais que ela tem uma cólica forte, uma irregularidade menstrual, às vezes irregularidade intestinal, todos esses fatores também. E assim, partindo do princípio que o doutor até falou sobre a investigação do casal e não só da mulher, porque antigamente era mais da mulher, né? Hoje é do casal. Hoje, assim, você recebe no seu consultório casais, você recebe casais também homoafetivos. Vamos falar um pouco também desse universo? Legal, vamos. Sim, recebo casais hétero, né? E a gente sempre investiga os dois, né? O casal homoafetivo feminino também, e daí a gente, como opções de tratamento, a gente acaba tendo a inseminação intrauterina para uma delas, e a fertilização in vitro. A fertilização in vitro é mais democrático, geralmente elas preferem mais, por ser o óvulo de uma, que vai fertilizar com sêmen que pode ser de um doador ou de um banco, e daí a gente consegue colocar no útero da outra parceira. Então, elas acabam preferindo mais essa opção, e até mesmo por uma questão de custo-benefício, né? Uhum. O custo da FIV, a efetividade da FIV, ela é melhor do que a inseminação. Então, se gasta muito com uma taxa de sucesso muito pequena. Uhum. Então, no final das contas, elas acabam optando aí pela fertilização in vitro. E os casais homoafetivos masculinos não são tão frequentes aqui no Brasil, porque a gente precisa de uma doadora de óvulos e a gente precisa de uma doadora do útero, né? O útero solidário, que a gente chama. A gente tem abolido a barriga de aluguel porque não pode alugar nada. Sim. Na reprodução. Tem que ser por amor, né? Então, a barriga solidária e o útero. Então, precisa ter
Rony, como Mas que tá esse- funcionando? É isso que eu ia isso que eu ia perguntar. falar. Funcionando no Brasil. Como é que tá Isso. funcionando? Sobre a legislação do Brasil hoje, a gente tem Porque antes podia amparo ser parente, né? Isso ainda pode ser parente de 4º grau, tá? Até 4º grau? Até 4º grau. Então, mãe, prima, tia, sobrinha, então, pode ser a doadora do óvulo e também pode ser a doadora do útero. A gente só não pode ser a doadora do A mesma. óvulo e do útero ao mesmo Então, tempo. eu doei meu óvulo, outra pessoa tem que ser duro, mas da mesma família de parentes até 4º grau. Isso. Vamos supor, se a minha prima vai doar o óvulo, não pode ser eu o que vai entrar com o sêmen, por exemplo. Precisa ser o meu parceiro com a minha prima. A gente Ah, não pode ter consanguinidade. consanguinidade. Isso. Aham, entendi. Aí pode ter Tá. outro problema. É porque não pode. Entendi. Então, assim, no casal, se o lado de o casal for a prima que doa o óvulo, Tem que ser o, tem do que ser outro o lado, sêmen doador do outro parceiro. Isso aí. Entendi. Isso. Mas e o útero? Pode ser da mesma família ou também obrigatoriamente tem que ser do outro parceiro? Não, tanto faz desde que não seja a mesma doadora do óvulo. Sim. E tem critérios da doadora do útero? Limite de idade? Tem até 50 anos. 50. Até Mas É um número 50 anos é um. bom. É, É um número exatamente. bom. Eu não sabia. 50 anos é um número bom. Mas assim, hoje acho que com os estudos e as tecnologias que existem, né? Até como leiga, tipo assim, o útero ele é responsável por toda a gestação, Uhum. né? Mas assim, o útero ele vai envelhecer, mas aí é diferente dessa questão do óvulo. Como é que é essa relação? É, Por o que que é até 50 anos? O útero sofre menos, né, em relação ao ovário. O ovário acabou a vida dele, acabou, a gente não tem muito o que fazer. Uhum. Mas o útero não. O útero, ele é mais fácil. A gente dando hormônio, ele responde, Ele é mais forte. ele cresce, ele vive de hormônio, Uhum. né? E o que alimenta O que o alimenta útero ele é o ovário. Sim. Então o ovário parou, o útero parou. Então, eu teria não um tenho tempo, ovário. um tempo... Uma vida, um pouquinho longa, mais longa. né? É, Qual você- que é o problema? O que a Bia É. vai seguir lá na frente. Os riscos Os gestacionais riscos de uma gestação avançada. Avançada. Né? Você tem um Depois dos exemplo, 40, assim. principalmente. Mas que não tem ligação direta com o útero. É com a vida da pessoa, o estilo de vida e tudo isso. Saúde. Depende do útero também, né? Eu acho que a gestação depois dos 40, ela está relacionada também ao próprio útero também ali. A questão da placentação, que hoje a gente valoriza muito. Que é isso, né? É a formação da placenta. E a placenta é o que comanda a gestação. Sim. Então, no endométrio de 40, 50, é diferente numa mãe com endométrio de 25. E você já teve caso, doutor, aqui de casais homoafetivos, tanto mulheres quanto homens, que tiveram sucesso? Já tive sim. Hoje tem A gente bastante. fez uma live há um tempo atrás também com um casal. É. E tô esperando um positivo que eu transferi recente, tô na expectativa. Então, quando você fala em transferência, que você comentou sobre FIV e inseminação. Isso. Fala um pouquinho pra gente. Eu, Das por exemplo, não técnicas, sei né? a diferença. né? Não faço ideia quando você falou, um é mais acessível e o outro não. A diferença. Eu a fiquei assim inseminação. pensando, eu falei, eu vou Achei que era a perguntar mesma isso pra coisa, ele. né? Pra mim é a mesma coisa. É tratamento de reprodução, né? Pra mim, FIV e Tem inseminação mini-FIV também. Tem também. é a várias. mesma coisa. Então, assim, não entendi e falei, vou perguntar. Não, vamos elucidar. Hum. Essa pergunta é muito frequente, essa confusão ela é muito frequente. Então, inseminação intrauterina ou inseminação artificial nada mais é do que a gente jogar o sêmen dentro do útero no momento que essa paciente ovula. E essa ovulação ela pode ser natural ou ela pode ser induzida com medicamentos. A fertilização in vitro é a gente fazer medicamentos para essa paciente crescer os óvulos, né, os folículos. Então, como o Flávio disse anteriormente, num ciclo normal a gente vai ter um folículo dominante, uma abelha que se destaca. E o que a gente quer? Que não tenha esse destaque, que todos os folículos cresçam. A gente vai aproveitar todos eles que tem para crescer. Porque se não aproveitar, eles vão morrer, como a gente também já falou. Então, eu quero aproveitar o máximo que eu tenho. Então, na fertilização in vitro, eu vou pegar esses óvulos, eu vou pegar esse espermatozoide, que pode ser através de um ejaculado, de uma punção, de um banco, enfim. E aí, essa fertilização vai acontecer dentro de uma placa de vidro. Por isso que o nome é fertilização in vitro. Porque ela acontece no laboratório. Todos os outros casos, a fertilização é em vivo, dentro do corpo da mulher, dentro da trompa. Então, a fertilização a gente sempre vai pensar em pacientes
que precisam de uma ajuda a mais em relação a essa fertilização acontecer lá dentro. É diferente dos outros Mas, por casos. exemplo, a fertilização in vitro, ela pode ser feita tanto em casais casais héteros que têm dificuldade, e aí pode coletar o sêmen e fazer essa indução na mulher, Isso mesmo, né? exatamente. E a inseminação também pode ser feita num casal heteronormal. Exatamente. Com Sheila. essa jogada do espermatozoide, como você disse. Isso, ou um casal homoafetivo Isso que eu ia falar. feminino. Isso, né? o casal homoafetivo feminino. E no masculino, a única técnica possível é a fertilização in vitro com a doação do óvulo e do útero, como você já falou. Isso aí. E uma dúvida agora que você falou que induz a ovulação. Outra dúvida que surgiu aqui. Como assim induzir a ovulação para que aconteça esse procedimento? Logo que a paciente menstrua, ela começa a recrutar vários e vários folículos, né? Folículo é como se fosse o ovo e a gema. Como se a gente tivesse o óvulo, como se a gente tivesse... Não, as mulheres têm o óvulo dentro dos folículos. Só que eles precisam crescer, eles precisam se desenvolver para esses óvulos poderem ser liberados. Então, a maioria dos tratamentos, aliás, 100% dos tratamentos de reprodução assistida envolvem a gente estimular esse ovário, a gente induzir esse ovário a fazer com que esses folículos cresçam. Então, a gente tem a possibilidade de fazer eles crescerem e eu dar uma outra medicação para ele ovular e a paciente namorar, relação sexual, né, por penetração, num público hétero. Ou eu posso fazer a mesma indução e jogar o sêmen lá dentro. Num caso de algum homem que tem alguma disfunção mais grave de sêmen, então a gente joga. Ou eu faço a mesma indução, colho esses óvulos e junto com o espermatozoide no laboratório. O que vai mudar? Medicações e dose. Eu não posso querer que uma paciente que vai namorar em casa ovule 4, 5, 6 óvulos pelo risco de uma gestação múltipla. Sim. Né? Em contrapartida, a fertilização in vitro, eu quero a maior quantidade. Se eu puder ter 30 coletados, meu sonho. Que é isso que Porque consegue você vai Mais selecionar embriões. o que você vai implantar, no caso. Isso aí. Existe E uma seleção. lembrar que existe a possibilidade também, mesmo que seja um casal hétero, da ovodoação. Às vezes existem pacientes que já têm falência ovariana, não respondem muito bem à medicação, ela pode ter uma doação de óvulo de outro paciente para ser fertilizado nela. Bem Explica lembrado. um pouquinho para a gente sobre isso, que às vezes a gente vê um pouco, às vezes, de restrição da paciente, de medo. Eu tenho várias. Esse ano passado eu tive um paciente com 53 anos de ovodoação e graças a Deus deu tudo certo, mas era uma paciente que já não tinha mais chances com os próprios óvulos. A gente encontra essa falência ovariana, que nada mais é do que a menopausa, né? Falência ovariana significa ovário... Que não funciona. Morreu, Uhum. né? Foi a óbito. Então ele não funciona mais, ele entrou em falência, ele não ovula. A função do ovário é ovular, é produzir hormônios. Então ele não faz mais isso. E aí quando isso acontece, a nossa única alternativa é a gente ter óvulos doados. E eu tenho mudado a minha expressão. Óvulos adotados talvez seja uma melhor expressão melhor. se falar. Né? Muito bom. Isso não necessariamente numa paciente de 50 anos, mas é comum ter pacientes com menos até de 35 anos, 30 anos, ou pacientes que foram submetidas a um procedimento oncológico, como a Bia falou, né? As terapias de quimioterapias, ela mata muito o tecido ovariano, então muitas delas se curam do câncer, mas elas não têm a capacidade ali depois de engravidar mais, porque não deu tempo de congelar, Isso que eu ia ou porque falar, não foi nessa informada. hora, nessa né? hora que É a entra o informação. congelamento da Mas essa doação de óvulos, nesse caso, por exemplo, que você comentou, da mulher que fez quimioterapia e teve essa perda. Essa doação, como é que ela acontece, essa doação? Ela pode ser de alguém da família, até 4º grau. Também a mesma situação. A mesma situação. Uhum. Ela pode ser anônima, e aí existem alguns critérios em relação... Mas vocês têm, por exemplo, na clínica, doação de óvulos? Tem. É Não isso existe que era a um minha banco, pergunta. tá? Na nossa clínica, lá na Uniferd, não existe um banco. Existe um pareamento. Aham. Então, bom, a Bianca, ela quer começar um tratamento, ela tem óvulos, mas ela quer entrar como doadora, até porque isso muito não legal. entra, porque ela não gasta com o tratamento dela. Então, se ela é uma paciente rígida, né, sem doença, Sim. jovem,
que tem condições de doar com muitos óvulos, reserva ovariana bombando, ela tem a opção de doar de forma anônima metade desses óvulos que ela conseguir. Existe uma quantidade Então, mínima. por exemplo, um casal hétero que tá lá fazendo um tratamento onde o problema, por exemplo, talvez seja o homem marido. que é vasectomizado. Isso, e a mulher tá super fértil, muitos óvulos, ela pode fazer essa De doação óvulos. para esse cruzamento aí que você Isso aí. falou. Existe doação de embrião? Pode existir também, mas atualmente as normas do Conselho Federal de Medicina deixou isso um pouco mais restrito. Exigem alguns exames dos doadores que antigamente não eram mais exigidos. Porque às vezes a paciente passa por um processo de fertilização in vitro. Eu consegui 5 embriões, mas eu só quero implantar um. Aí fica lá. Aí engravida Engravida e o resto E fica aí lá. ele não quer ter mais e Ou fica você lá. descarta. Quando né, é fertilização in vitro, vocês implantam geralmente um embrião só? Isso depende do casal. Uhum. Existe uma legislação também em relação à quantidade de embriões, geralmente de 1 a 2, né? Embriões é o que a gente sugere. Aham. Se esse embrião... Então, só voltando um pouquinho, né? Eu falei que a gente pega o espermatozoide, o óvulo, Aham. coloca na placa, a gente espera o desenvolvimento dele até o 5º dia de vida, que é o que a gente chama de blastocisto. E nesse 5º dia, alguns casais optam por fazer uma biópsia. Então, tira um pedacinho, manda para o Análise. laboratório de genética Pra e ver avalia. como é que é esse bebê. É geneticamente normal? Então, se ele for geneticamente normal, eu só posso colocar no máximo 2. Uhum. Mas a medicina hoje está muito evoluída, né? Olha Muito. isso. Tipo, casais que têm problemas, eles conseguem fazer a fertilização, fazer esse exame, saber se o bebê tá tudo certo com ele ali. E assim, você ter a esperança real, né? Acontecendo Aumenta ali. mais, né? Mas isso que você tá as falando é chances. importante porque a gestação múltipla, trigemelar, né? A partir de trigemelar, já começa a ter muitos riscos associados. Então, por isso que tem que ter um controle, né? Da Mas implantação. existem ainda pessoas que vão lá fazer FIV e que tem 5 embriões e na hora de colocar optam, fazem a opção de colocar apenas um? Sim. Sim. É muito comum. né? Muito comum. Não Tem- colocam gente- 2 porque, por exemplo, um A pode ir e gente outro fica não. ali firme e forte também, segurando a emoção delas para não ter uma gestação gemelar. Imagina eu mandando para Bia, uma paciente de 40 anos, Com a com gemelar. trigêmeos. Ela vai É. me ligar, Sim. não sendo muito E fofinha. vai me dar Mas eu trabalho. vou ligar pra ele Não, também. é. seguida. E aí, Vai me dar por trabalho. exemplo, a paciente, mesmo, digamos que não seja com 40 anos, a paciente de 35 anos que foi fazer uma FIV e em vez de colocar apenas um, botou 2. Aí foi gemelar, ok. Mas também tem a situação da mesma de 35 anos que não quer colocar 2, que coloca só um. Quais são os riscos, assim, dessa gestação evoluir ou não? Tem alguma porcentagem, probabilidades? Como é que é? A taxa de fertilidade, ela é pautada pela idade, né? O risco de ter alteração genética. Por isso que a medicina desenvolveu para esse objetivo de se fazer uma biópsia. Uhum. Todo mundo acha, não, quando eu chegar lá com 42 anos, se eu não engravidar, eu faço uma FIV. Uhum. Quem dera. Não é uma garantia. Não né? é uma garantia. Eu acho que isso Porque o que risco de sucesso também, ele É diminui. grande. A chance de sucesso Depende da diminui. idade do isso óvulo. que o Rony está falando é muito importante, porque assim, existem muitos casais que às vezes optam por não fazer a biópsia embrionária. E acabam evoluindo. Se eu não tenho informação do que eu estou implantando, eu posso estar implantando um feto que tem uma cromossomopatia, que tem uma doença genética. Sim. Né? Porque às vezes a biópsia não é tão acessível. Só que depois chega esse embrião para mim, chega como feto, e a gente acaba vendo como poderia ter sido feito no passado a biópsia, para ter mais certeza que eu estou implantando um feto euploide, um feto que é normal, e que eu não tenho esse risco no futuro de estar lidando com um feto síndrome, com um feto com problemas genéticos. Né? Então, eu queria que o Rony desse importância nesse fato, de como é importante a gente fazer a biópsia, mesmo ali no tratamento, que realmente devia fazer parte, né, complementar do tratamento. Acima de 37 anos, eu já sugiro fortemente fazer a biópsia. Né? Só para vocês terem noção, o risco ele é de acordo com a idade. Então, o risco numa paciente com menos de 35 anos, ele já começa em torno de 50%. Sim. E ele só vem aumentando com a idade. Ou seja,
a cada 10 gestações, 5 vão ter alterações genéticas. Então, com 40 anos, a probabilidade, se Isso não sobe. fizer... Isso está em torno, se eu não me engano, de uns 60%. Tá pensando, né? E Pois é, né? E essa alteração... Tô com 41, gente. A alteração não é só o que o Flávio falou, né? De cromossomopatias, que muitas vezes evoluem, que dão alguma síndrome, alguma doença. Mas o próprio aborto. Então, você vai investir num procedimento, você vai ter um beta positivo, e você vai abortar ali daqui a 4, 8 semanas, né? Então, assim, qual é o peso, qual a repercussão também emocional desse casal? Não é fácil. É mesmo porque grande parte dos abortos são de embriões sindrômicos, né? Mas não são síndromes conhecidas, né? Exatamente. São trissomias, cromossomopatias, que muitas vezes a gente não consegue ali diferenciar, porque às vezes não tem como pegar esse material. Mas isso que ele está falando é muito importante, né? A paciente que precisa do tratamento de fertilidade, ela tem que fazer biópsia embrionária, que é mais uma segurança para a gente estar implantando um feto normal. Mas não é obrigatório, mas você mostra para a paciente a importância. Sem dúvida. E hoje, assim, seus pacientes, a grande maioria faz esse exame ou não? A grande maioria, com 37 anos, faz. Faz, né? Porque assim, o papo tá muito... Gente, é muita informação. Eu fico aqui querendo perguntar tanta coisa, tanta dúvida que tá aqui na minha cabeça, que a gente ficaria aqui 4 horas. Mas a gente chama o Rony mais uma vez. Com certeza. Mas assim, para fechar, uma dúvida leiga também. Por exemplo, existem condições específicas que você indica inseminação e FIV? Sim. Hoje, atualmente, eu praticamente não indico inseminação, tá? Porque a taxa de sucesso é baixa, em torno de 15% a 20%, e o custo do procedimento é alto, porque você precisa pegar esse sêmen, preparar esse sêmen, então isso tem um custo elevado. E então, geralmente, eu não uso, mas eu vou pensar quando eu tenho fator masculino, principalmente. Quando é uma paciente que às vezes também tem algum distúrbio ovulatório, mas onde o principal problema é masculino. Sim. Então tem baixa concentração, se move muito devagar, daí eu ajudo, dou uma força, eu injeto ele lá no momento que ovula. Sim. Né? Uma coisa menos complexa. Isso aí. A fertilização não. Exige um cuidado maior, né? Então é mais tecnologia, mais coisa. Então a gente acaba utilizando numa larga escala, porque eu tenho condições de sucesso mais altas. Sim. Né? Então, gasta próximo com taxas de sucesso o dobro e às vezes o triplo. É mais controlado, né? Você tem mais domínio do que... Eu posso estudar embrião, né? Mas o sêmen, quando você fala que você precisa coletar e preparar. Esse preparo, ele também tem algum estudo, algum exame? Não. Não, na verdade, ele é centrifugado. Ah, tá. Né? Em laboratório tem que ter uma preparação. Porque toda clínica de fertilidade, ou ela tem um laboratório de genética, de tratamento ali de embriologia, né? Associado, ela tem o próprio laboratório de embriologia, né? Então, ali é coletados os materiais e é feito todo o tratamento ali dentro, né? Eu brinco falando que o laboratório, ele nada mais é do que a mãozinha para a trompa, que não funcionou. Então, mesmo. É pegar uma coisa, juntar, fazer o que a trompa faria. A gente não consegue fazer muito. Claro que a gente tem embriologistas, né, renomados, muito capacitados, muito estudados, e eles conseguem classificar sobre qualidade. Então, existem umas classificações no embrião que você fala, poxa, esse está mais bonitinho do que esse daqui, e a gente vai optando por esses. Mas cada vez a gente vem vendo que, às vezes, o bonitinho não é geneticamente normal. E aquele feinho que a gente... às vezes, deixa por último, é o que é geneticamente normal. Sim. Isso a gente consegue comparar, porque eles fazem sempre essa classificação e enumeram, né, os embriões, e quando vai para análise genética, a gente consegue comparar. E aí a gente vê que nem sempre o bonitinho é geneticamente normal. Gente, olha, foi um bate-papo muito bom. Eu tenho muitas dúvidas, então, assim... Já fique sabendo que teremos vários outros. Porque ela está pouco interessada em engravidar. Teremos vários outros convites. Porque aqui a gente já falou sobre pré-concepção, sobre gestação, sobre primeiro trimestre, sobre morfológico. A gente já falou sobre tantos assuntos maravilhosos. E jamais poderíamos falar sobre um assunto tão relevante
quanto à infertilidade. E assim, hoje, agora, depois desse podcast, eu já tenho outra visão de infertilidade, tá? Eu já nem vou falar mais sobre infertilidade. Falar, você que não tá pesquisando. Mas assim, quero agradecer todos que estão aí conosco assistindo. Inclusive, deixe aí nos nossos comentários alguma dúvida que você tenha sobre esse assunto, que pode ser o próximo tema do nosso podcast com o Dr. Rony. Quero agradecer imensamente a sua presença aqui conosco e quero também pedir para que você deixe sua rede social para que as pessoas que estão nos assistindo possam te localizar nas redes sociais, te seguir e ter informações de qualidade. Eu que agradeço mais uma vez o convite, uma honra estar com vocês aqui. Minha rede social é Dr. Rony Guimarães, Rony com 2 N's, Y. Podem me mandar dúvidas lá também, mas manda aqui, compartilha para todo mundo, para eu voltar mais vezes. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um like e muito obrigada a todos vocês que estão aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo e a gente está muito feliz de estar contribuindo aqui com informações tão valiosas para vocês. Até o próximo episódio, gente.